Hoje é dia 8 de agosto e é Dia Internacional dos Gatos. E por que eu estou fazendo vídeo com a Merlot ao invés de estar fazendo com a Kira? Porque, infelizmente, há quase uns 15 dias, a Kira, com 18 anos, não resistiu. Infelizmente, eu achei que a Kira fosse durar até os 20. E, inclusive, nesse vídeo do Dia Internacional do Gato, no final desse vídeo, a gente vai fazer uma homenagem para ela. E talvez exista uma pergunta que os gatos fariam se soubessem que eles têm uma data especial. Um dia só? Não seria pouco? Afinal, quem convive com um gato sabe que, na prática, eles não precisam de uma data comemorativa para lembrar quem realmente manda na casa. Nós pagamos as contas, eles escolhem onde a gente vai sentar. Nós compramos brinquedos, mas eles preferem a caixa de embalagem. Nós compramos uma cama maravilhosa, mas eles preferem dormir dentro do armário. E quando finalmente a gente descobre qual que é a comida favorita deles, eles simplesmente decidem que eles não gostam mais. É difícil descrever essa relação entre humanos e gatos. Mas essa relação começou há milhares de anos. Durante muito tempo, se acreditou que os gatos fossem domesticados originalmente no Antigo Egito. Porém, pesquisas atuais mostram que essa história é muito mais complexa. Os gatos domésticos, eles descendem principalmente de um gato selvagem, o Felis silvestris libica. Conhece? Estudos de DNA indicam que a aproximação entre gatos e seres humanos começou no Oriente há cerca de 9.000 anos, quando as comunidades humanas começaram a praticar a agricultura e armazenar alimentos. E aí que aconteceu uma espécie de acordo informal. Os humanos tinham comida armazenada, e onde existe comida armazenada, existem roedores. Os gatos tinham e ainda têm uma habilidade extraordinária para caçar esses roedores. Então, os gatos encontraram um lugar com alimento e abrigo. E os humanos encontraram um eficiente controlador de pragas. Ninguém precisou assinar contrato, ninguém precisou fazer uma entrevista de emprego, simplesmente apareceu. E provavelmente foi assim que começou uma das histórias mais interessantes entre essas duas espécies. Com o passar dos séculos, essa relação se fortaleceu. Gatos chegaram ao Chipre há cerca de 9.500 anos, acompanhando seres humanos. Isso, segundo evidências arqueológicas, onde encontraram um gato enterrado junto a uma pessoa. Foi mais tarde que o Egito teve um papel fundamental na expansão dos gatos. Os egípcios passaram a representar os felinos em suas artes e associá-los a importantes papéis religiosos e culturais. A deusa Bastet, por exemplo, era caracterizada com traços felinos. Mas não foram necessariamente os egípcios que domesticaram os gatos. Mas foi a partir dali que os gatos realmente começaram a sua viagem pelo mundo. Foram transportados por rotas comerciais e marítimas e acompanharam os seres humanos em suas migrações. Ou seja, antes dos gatos dominarem a internet, eles já tinham dominado o mundo. Mas afinal, o que torna os gatos tão fascinantes? Talvez seja porque eles não deixaram seu passado de caçadores totalmente para trás. Mesmo vivendo dentro de casas, apartamentos, eles continuam com algumas características antigas. Gatos precisam explorar, arranhar, brincar, subir, observar, realizar ainda aqueles movimentos de caça. E essas necessidades fazem parte do seu repertório natural. E é por isso que, aparentemente, aquele gato preguiçoso pode, de repente, atravessar a casa como um foguete às 3 da manhã. E ele não está enfrentando uma crise existencial. Ele está sendo um gato. E eles costumam ser mais ativos no amanhecer e no entardecer. E nesse intervalo de tempo, o que eles fazem? Dormem. Eles dormem muito.
Um gato doméstico pode passar de 12 a 18 horas por dia dormindo ou descansando. Isso significa que enquanto você está ali trabalhando, pagando boleto, tentando resolver sua vida, o teu gato está dormindo. É o popular, cada um tem a vida que merece. Lembra, Lô? E depois ele acorda, come, olha pela janela, brinca um pouquinho e volta a dormir. É uma rotina realmente invejável. E será que eles gostam da gente? Existe uma ideia que os gatos são frios ou indiferentes. Mas a ciência mostra uma ideia muito mais interessante. Os gatos, eles possuem diferentes formas de comunicação e podem estabelecer vínculos sociais com outros gatos ou outros humanos, ou quem sabe outros cachorros, né, Merlot? Utilizam vocalizações, linguagem corporal, físico e sinais químicos para se comunicar. O gato é um bicho muito complexo, né? Por exemplo, um gato esfrega a cabeça ou o corpo em você, ele pode estar deixando sinais de odor, produzidos por glândulas presentes na região da face. E isso é uma forma de comunicação. Então, quando um gato se esfrega em você, ele pode estar simplesmente dizendo: você é da família e você é minha propriedade. Outro comportamento interessante é o famoso pisca-pisca lento. Quando um gato olha para você e fecha os olhos lentamente, esse comportamento pode estar vinculado a relaxamento, interação amistosa, ou seja, ele confia em ti. Então, se o seu gato piscar lentamente para ti, tenta se comunicar da mesma forma. Pisca lentamente de volta. Quem sabe uma forma de comunicação é a linguagem gatês. Quem sabe aquele gatinho de rua que tu tá tentando se aproximar. É mais uma forma amistosa de se aproximar dele, além de usar choro. Massagens com as patinhas, o famoso amassar pãozinho. Esse é um comportamento que vem da infância do gatinho. Os filhotes, eles fazem esse movimento da massagem na mãe justamente para melhorar a amamentação deles, para eles conseguirem ter mais facilidade na amamentação. E esse comportamento, ele pode aparecer na vida adulta, não é todo gato que faz pãozinho, mas isso ocorre em sinal de relaxamento e quando o bichinho está confortável. Isso quando o seu gatinho estiver fazendo pãozinho na sua barriga, no cobertor, na sua perna, deixa ele fazer. Você foi promovido a um colchão emocional. Outra coisa impressionante nos gatos é a variedade de cores e padrões. Tem gato preto, branco, cinza, laranja, tigrado, bicolor, tricolor. Muitas vezes parece que eles foram pintados à mão. As cores e padrões da pelagem são determinados pela genética. E isso envolve diferentes genes que fazem essa distribuição dos pigmentos. E existe uma curiosidade relacionada aos gatos tricolores. São conhecidos como calicos. As cores branco, laranja e preto estão fortemente associadas ao sexo feminino. Isso porque os genes relacionados às cores laranja e preto são relacionados ao cromossomo X. E por isso, a grande maioria dos gatos tricolores são fêmeas, são gatas. Existe sim gatos machos tricolores, mas é raro, são exceções. E tem mais uma lição importante. Não é a cor do gato que vai determinar o amor que ele pode lhe oferecer. Um gato preto não é menos especial, um gato branco não é o mais delicado, e ainda um gato sem raça definida não vale menos do que um gato com raça. Cada um deles tem a sua própria personalidade, a sua forma de se relacionar com as pessoas. E com os outros gatos e com os seus cães da sua casa, o Dia Internacional dos Gatos ganha um significado ainda maior. Porque enquanto existem gatos que têm uma família, que têm um lar, muitos ainda esperam uma oportunidade. Organizações internacionais de proteção animal, como a International Cat Care, estimam que possa ter cerca de 600 milhões de gatos no planeta.
e mais da metade deles sem lar. Por isso que falar de gatos também é falar de adoção. Adotar não é simplesmente levar um animal para casa. É assumir uma responsabilidade. É oferecer alimentos, segurança, cuidados veterinários, proteção e principalmente estabilidade. É olhar para um animal que já conheceu a fome, o medo, o perigo das ruas e dizer para ele: agora você está seguro. E existe algo extremamente bonito na adoção de um gato adulto, porque um filhote costuma chamar a atenção rapidamente. Mas aquele gato adulto que já passou meses e anos esperando, ele também está ali, esperando alguém enxergar aquilo que está por trás das grades, da timidez ou daquele olhar desconfiado. A pesquisa da ASPCA mostrou que entre pessoas que adotaram gatos adultos, o comportamento do animal com as pessoas foi o fator mais citado e mais importante nessa escolha. E também eu quero aproveitar esse vídeo para falar sobre aqueles gatos que normalmente são os últimos a serem escolhidos, os gatos pretos. Eu, particularmente, tenho uma relação muito forte com o gato preto. Como eu falei no início do vídeo, nós tínhamos uma gata preta, toda preta, linda, maravilhosa, uma pantera negra linda. E a gente perdeu ela há poucas semanas atrás. Esse vídeo está sendo difícil de fazer, mas é uma forma também de honrar a memória da Kira. Os gatos pretos foram por séculos vítimas de superstições. Eles associaram a má sorte, às bruxas e ao medo. E, infelizmente, parte desse preconceito ainda existe. Uma pesquisa realizada pela Cobase Cuida, em fevereiro de 2026, recentemente, com 41 ONGs de proteção animal de diferentes regiões do Brasil, revelou que 56% das organizações entrevistadas afirmam que os gatos pretos têm mais dificuldade de encontrar um lar do que os das demais cores. Ainda em 68% dessas ONGs, os gatos pretos chegam para resgate em proporção acima da média. E o motivo, segundo as próprias ONGs, é relacionado à aparência. Gatos pretos muitas vezes são preteridos por animais considerados mais chamativos ou fotogênicos. A superstição também tem consequências. 56% dessas organizações já receberam casos de abandono relacionadas justamente à crença sobre gatos pretos. Mas existe uma coisa que precisamos deixar muito clara: um gato preto não é mais agressivo, não traz azar e não possui nenhuma característica de personalidade determinada pela cor da sua pelagem. A ciência vem inclusive estudando esse comportamento de preconceito contra gatos pretos. Por que adotar um gato preto? Primeiro, que ele não precisa ser escolhido só por ser preto. Ele precisa ser escolhido porque ele é um gato. Porque ele pode ronronar quando você chega, porque pode dormir aos seus pés, porque pode acompanhar os seus dias silenciosamente, ou não, né? Ou fazendo bastante barulho. Porque pode brincar, fazer bagunça, pedir carinho e transformar a sua casa em um lar. E ao escolher um gato preto, você também ajuda a quebrar um preconceito que há séculos não deveria existir. Você não estará adotando um gato que ninguém quis. Estará escolhendo um ser único, com personalidade própria, que simplesmente teve menos oportunidade de ser visto. Neste Dia Internacional do Gato, olhe além da cor. Não procure o gato mais bonito da foto. Procure aquele olhar que parece estar perguntando: será que dessa vez alguém vai me escolher? Talvez a resposta possa ser você. Não é a aparência que cria o vínculo. É o encontro. É aquele momento que um gato olha para uma pessoa e alguma coisa acontece. Talvez seja um miado, talvez seja uma aproximação, talvez seja simplesmente um olhar. E de repente, dois desconhecidos começam uma nova história. Então, hoje, se você tem um gato, olhe para ele e lembre-se da sorte que vocês tiveram de se encontrar.
se você ainda não tem, talvez exista algum gato esperando justamente por você. Não compre, adote e, acima de tudo, respeite e proteja esses pequenos seres que há milhares de anos escolheram caminhar ao nosso lado. Esse vídeo é em homenagem à gata preta mais linda do mundo inteiro, que deixou a nossa família depois de 18 anos de convivência, algumas semanas atrás. E o finalzinho aqui desse vídeo é totalmente dedicado a ela. Obrigada por tudo, Kira. Obrigada por ter mudado a nossa ideia de gatos. Obrigada por ter feito parte da nossa vida. Hoje é dia dos vira-latas e a gente teve a sorte de que uma gata preta cruzasse o nosso caminho. E ela ficou porque ninguém quis adotar ela, simplesmente por causa da sua cor. Tão preta como uma noite sem luar, que refletia luz no seu lindo pelo sempre impecável e limpo, cuidado por ela mesma. Nunca precisou de adornos para tentar mostrar uma beleza tão iluminada. Doce. Como pôde ter sido tão doce se foi criada pela gata mais brava que já vi, que assustava cães grandes, espancava gatos, mas tu não. Tu sempre foi calmaria, mesmo vivendo em uma casa cheia de conflitos. Sempre elegante, plena, linda. Até mesmo quando os bigodes brancos surgiram e você era apenas uma menina de 8 anos de idade. Desfila, minha linda, com a leveza de uma pluma e a calma de quem sabe exatamente o que faz. Desfila nessa longa linha tênue do tempo, que é implacável, que leva quem a gente ama de repente. Obrigada por fazer parte de 18 anos da nossa vida. Obrigada por ter nos escolhido. Nossa vida teria sido incompleta sem a tua presença. Gata preta linda maravilhosa, tu mudou todo o nosso conceito sobre gatos. Tu foi companheira, foi paciente, foi doce demais. Esperava que chegasse até os 20, mas Deus tem planos maiores para ti. Procurava uma modelo para desfilar na mais linda nuvem do céu. Que São Francisco te acolha, eterna e doce Kira.